que Nietzsche fez? Nietzsche é um dos últimos combatentes contra a metafísica, o pensamento metafísico, o modo de pensar metafísico. A gente tem um pouco de dificuldade de entender Nietzsche, porque, na verdade, nós oscilamos entre pensar como um positivista, de maneira científica, conferindo dados, conferindo o empírico, e nós, ao mesmo tempo, voltamos a pensar de maneira metafísica, indo para além do físico, conferindo o que seria o real para além do empírico físico. Nós oscilamos, talvez por uma razão até de um pouco de falta de formação no ensino médio, em filosofia, né? E nós vamos mais pelo costume. E o nosso costume cruza essas duas formulações de pensamento: ser positivista e ser metafísico. E quando a gente se depara com o pensamento do Nietzsche, que é um pensamento crítico da metafísica e também crítico do positivismo, nós parece que não conseguimos entender o que é que ele está falando. O Nietzsche, ele lança a mão de uma série de instrumentos, uma série de elementos para montar narrativas que fustiguem o pensamento metafísico, que ele toma como sendo paradigmaticamente o Platão, e nisso ele está corretíssimo, e o pensamento cientificista da época dele, inclusive. Afinal de contas, o século XIX é chamado século da ciência, o pensamento principalmente dos físicos e dos cientistas da natureza, que formulam leis, né? Leis da natureza. Ora, o que é o pensamento metafísico para o Nietzsche que ele tem que dar combate? É o pensamento dual que vem lá do platonismo. Você olhar as coisas e tomar aquilo que é aparente, aquilo que é visto, como desimportante, porque o real não estaria ali. Estaria para além do que você vê, em alguma coisa que você não vê. O real é do âmbito do imaterial, do não físico, do metafísico. E aquilo que você vê e que está no âmbito do sensível é uma aparência, algo que aparece, mas tem existência, mas não é o real. O real é permanente, não se destrói, é belo e perfeito. O que aparece se destrói, é efêmero, não é belo nem perfeito. Nós ficamos procurando o real por trás das aparências. Esse pensamento Nietzsche abomina. Ele acha que isto tem a ver com um idealismo que faz com que a gente seja covarde. A gente foge da vida, foge dos sentidos, foge daquilo que está à nossa frente para recorrer a algo que é o real e que não está à nossa frente. De certo modo, Nietzsche até cruza o que é real e que está lá escondido, né? Pensando que este real, né, é uma fuga, é uma tentativa de dizer: eu estou aqui sofrendo no mundo, mas há algo que é o real que está lá atrás e que nós podemos alcançar pela filosofia ou pela morte, passando para o lado de lá da vida, quando as religiões, e principalmente o cristianismo, substituem esta metafísica platônica.
Esse é o primeiro inimigo do Nietzsche. Então, quando a gente diz o que Nietzsche fez, ele deu bastante combate a isto e usou de instrumentos do positivismo e da ciência. Mas depois eu volto para dizer como é que ele também deu combate para o positivismo e para a ciência. Por enquanto é só, daqui a pouco a gente volta.